Eu gostaria agora da gente conversar um pouco sobre governança corporativa para famílias do agronegócio. Tem uma observação, doutor Alisson, importante que o Sebrae fez, se me permite, abre aspas. Empresas de perfil familiar representam mais de 90% dos negócios no Brasil. Mas, por outro lado, em torno de 70% dessas empresas não chegam à segunda geração, fecha aspas. Eu pergunto ao senhor, Dr. Alisson Paulinelli, como o senhor tem visto a chegada de novas gerações no agronegócio brasileiro? Olha, nós temos que, nesta observação feita do Sebrae, e ela tem absoluta razão quando ela trata de agricultura de mercado. É isso mesmo. O risco que nós temos é esse. Mas existem outras informações que nós precisamos considerar. O nosso IBGE hoje é um dos mais creditados no mundo pela segurança das informações que dá. E o IBGE, em 2017, nós estávamos sem censo rural desde 2006. Fizemos uma pressão muito grande e foi feito o censo de 2017-18. E apareceram números que o Brasil precisa de se preocupar com isso. Em primeiro lugar, esta grande revolução verde que assustou o mundo e que é a mais significativa que já houve, ela foi realizada, as estatísticas demonstram bem, por 842 mil propriedades. Essas 842 mil propriedades são aquelas que os seus proprietários souberam buscar conhecimento, buscaram os recursos públicos para implantar, tiveram assistência técnica e através deste esforço conjugado, eles conseguiram promover a mais significativa mudança. A agricultura do Brasil até a década de 70 era a mais incapaz de fazer produtividade e de ir a mercado. Estas 842 mil propriedades com suas famílias tinham um nível de educação mais elevado, seja ela formal, no ginásio, na escola, no ginásio, no colégio, até na universidade. Eles foram capazes de resolver o seu problema de mudança, acreditaram, sabiam que aquela agricultura que eles faziam até então não era capaz de resolver o problema, atingir mercado e ser competitivo. Eles se modificaram e passaram a usar a tecnologia como base. Estas 842 mil propriedades hoje são pontas fabulosas da produção mundial. Estão evoluindo muito rápido, são capazes. Nelas está havendo um fato para nós importantíssimo. Eu vou fazer questão de citar isso para que você avalie bem. O filho da família produtora americana vai para a universidade. Lá na universidade tem uma matéria chamada economia, que não pode mentir. É matemática. É matemática, são números. E ali eles vão ver algumas distorções que ocorrem naquela região. Vejam bem,
primeiro lugar, para se manter esta agricultura, na Europa então é muito mais significativo isso. Há necessidade de subsídios em alta escala. Uma vaca na Europa que vai para os Alpes e produz leite lá, recebe de subsídios anualmente quase 900 euros. A família brasileira talvez não ganhe isso, a vaca lá ganha. Se não fizer isso, não tem o leite daquela região. Nos Estados Unidos, não sei se você sabe, os Estados Unidos subsidia muitos dos seus produtos, a começar pelo milho. É altamente subsidiado. No crédito, estão usando agora, inteligentemente, o seguro rural. Eles garantem o seguro rural a um preço acima do mercado e com isso o sujeito, se tiver o sinistro, ele vai receber mais do que é subsídio. Ele subsidia o frete, ele subsidia o estoque. De toda forma, faz isso com outros produtos também. Agora, o aperto da soja brasileira, estão subsidiando a soja novamente. O algodão deles é altamente subsidiado, de um modo geral. Isto veio a fazer com que houvesse uma distorção tão grande que os rapazes vão estudar economia e eles falam: ué, meu pai, que está lá para produzir, está sendo subsidiado em tantos milhões de dólares ou tantos mil dólares. E ele, que não é bobo, fala: até quando a sociedade vai concordar em fazer isso? Aquilo é uma transferência, é uma transação, é uma transferência direta de recursos produtivos de uma área para outra. Então ele desconfia daquilo e fala: oh, eu não vou voltar para lá não, porque a sociedade vai me rejeitar. Sabe o que está acontecendo? A média de idade dos proprietários que executam os trabalhos nos Estados Unidos está próxima, veja o que eu vou dizer, a 58 anos. Na Europa mais. E na Europa ainda costuma ter até outros fatores. As moças não gostam de casar com agricultores. Tem mais esse problema. Então isso é uma distorção que realmente provoca mudanças. O que vai haver uma tendência de agrupamento dessas propriedades e a formação de grandes corporações. A economia que vai responder por isso, eu ainda não posso dizer. Agora, aqui no Brasil, você manda seu filho estudar e ele vai para a economia. E ele chega lá e vai começar a perquirir como é que é esse negócio de produzir na agricultura. E ele vai ver, em primeiro lugar, o governo tributa. E muito. Ah, mas o agricultor não paga o imposto direto. Mas ele paga o imposto indireto. São as chamadas transferências. Tem um nome específico aí, quando você joga automaticamente o imposto para o outro. Substituição tributária. Mais ou menos, mas tem um nome próprio, eu lembro depois. O custo de importação de produtos químicos, ele passa por uma grande rede comercial para chegar aqui, depois os custos de frete. Quando chega na propriedade, ele chega quase o dobro dos seus concorrentes. Ele fica assustado com aquilo, mais ainda. As máquinas, felizmente, o Brasil está desenvolvendo muito, está produzindo máquinas e até exportando máquinas.
máquinas importantes. Além dos tributos diretos, aparece uma maluquice como o plano do senhor Fernando Henrique, o plano real, que usa dois torniquetes, congela o preço e ainda congela o câmbio, duas âncoras. Isso em economia é um assalto. Qualquer economista sabe que o que houve ali foi um assalto ao setor produtivo. Ele assusta com aquilo e fala, olha, e mesmo assim o meu pai está produzindo e lá vai progredindo. Eu sou obrigado a voltar para lá porque eu quero ajudar a tirar todas essas mazelas que existem. Essa é a diferença básica, perspectiva, visão de futuro. O produtor brasileiro médio está com a idade abaixo de 50 anos. Aí sim, a substituição tende a crescer, contrário da afirmação do Sebrae, para que a família mantenha a sua propriedade, especialmente os jovens. Esta é uma tendência brasileira que não ocorre nos outros países da agricultura de áreas temperadas. Eu falo isso com muita satisfação, porque a gente mede isso exatamente na idade do gerente, do administrador, da fazenda, do executor. Então, há a tendência dos filhos voltarem para a propriedade. Nessa substituição, às vezes, existem muitos problemas que a gente tem que trabalhar e que eu fico satisfeito que você está estudando isso, porque já existem vários pesquisadores, cientistas, muitas instituições trabalhando nesse ramo para buscar soluções que sejam mais plausíveis, viáveis, para que isso possa se realizar sem traumatismos. O outro ponto que eu acho que é preciso de considerar, e aí a coisa é muito mais difícil, são as 4,5 milhões de propriedades que o IBGE detectou em 2017, de propriedades que são de subsistência, não usam nenhuma tecnologia, não têm produtividade, eles são extrativos. Em algumas regiões até eles vão brocando a mata, usam 2 anos, 3 anos, acabou a fertilidade, passa para o lado e assim, e quando volta aqui às vezes até já recuperou. Parece que o sujeito tem um instinto, né, de preservação. Então o que ocorre é que nestas propriedades o processo sucessório é muito complicado mesmo. O que vai ter que acontecer, e eu fico muito pesaroso, porque dentro do programa estratégico que nós fizemos na década de 70, o Brasil tinha que manter, de um lado, a geração de tecnologia de conhecimento, de outra, a transferência. O pesquisador não é, e nem deve ser, aquela pessoa que vai lá, conversa, convive com a família, adquire a confiança, etc, etc. Tem que ter um extensionista, o técnico, para dar uma assistência técnica, com o crédito adequado. Só esse sistema vai mudar. Eu deixei isso pronto. E acho muito esquisito que foram os governos populistas que fecharam a Embrater. E ela está fechada até hoje. Quer dizer, não querem olhar para essas propriedades. Ou querem que elas continuem assim para massa de manobra? São perguntas que eu faço.
Esse é outro problema muito grave que nós temos. Parece que Deus é brasileiro. Está surgindo no mundo agora uma nova janela. Vou explicar rapidamente. O Brasil ganhou, sem risco nenhum, a competição da chamada agricultura de volume. As commodities. Ninguém ganha no Brasil nas commodities. Nossos produtos são de melhor qualidade, o preço é muito menor e temos constância de oferta. Sabe por quê? Porque aqui nós produzimos 3 vezes por ano, ou em qualquer época do ano. Lá eles não conseguem fazer isso. Eles têm uma safra e olha lá. Então tudo isso leva a uma posição em que o mundo sabe que sobre volume para produzir o alimento de cada dia, o arroz, o feijão, etc, etc, para produzir a proteína nobre, eles têm o milho, têm a soja, etc, etc, está garantido. E o Brasil é o grande campeão disso. Mas está surgindo agora, temos máquinas apropriadas, tudo isso. Está surgindo agora uma nova abertura, que é a produção, principalmente depois dessa pandemia. O consumidor que é rico, que pode pagar, e eu considero esse consumidor aquele que não gasta nem 5% de sua renda em alimentação. Ele pode pagar ou X ou 2X pelo produto, para ele não faz diferença. E ele paga o 2X para ter a garantia que ele está comendo um produto mais natural, mais nutritivo. Sob o ponto de vista de nutricionabilidade, ele quer exigir que dê a ele muito mais condição de assimilação e completar a sua alimentação com produtos que sejam mais naturais. Eu vou definir uma coisa que eu acho importante. A agricultura chamada de a mais natural que tem é a orgânica. Não atinge, a FAO quem estudou isso, nem 1% do mercado internacional. Mas a agricultura natural, essa nós vamos suprir todo esse mercado. Mas o produto tem que passar pela mão do homem, não é pela máquina. Muito bem, doutor Alisson. Doutor Alisson, o senhor fez importantes observações da necessidade da profissionalização, né? Porque o senhor colocou muito bem os números, né, das famílias, né, que estão tecnificadas, né? Mas esse número, 842 mil, é muito pequeno em relação aos outros 4 milhões que o senhor se referiu. 4 milhões e meio. Que ainda estão à margem de tudo isso. Mas eu vejo, doutor Alisson, nas minhas andanças, nos meus estudos, né, a preocupação das pessoas em perpetuar, em deixar o legado. Vou explicar melhor. Veja bem, um negócio, a produção, e aqui não só do agronegócio, de qualquer empresa, você tem a figura do fundador, a figura do dono, né? Vamos dizer assim, quando você está ali na primeira geração, você não tem sócio, você criou um negócio, você é o dono, o negócio é a cara do dono, né? Só que aí, né, o dono, ele casa, ele tem filhos, e aí o dono não escolheu os filhos que tem. Eu acredito em Deus, Deus os concebeu. Os filhos não se escolheram como irmãos, né? O pai tem aquela intenção, aquele propósito que os filhos se entendam, né? Que os filhos possam
entender aqueles propósitos, e a gente, como pai, espera que os filhos possam nos suceder no negócio. Mas na prática, nem sempre isso acontece. Os conflitos familiares, eles existem. Mesmo porque nem todos têm a vocação, né? As famílias normalmente são numerosas, agora menos, mas as famílias, né, mais antigas são famílias aí de 5, 6, até mais filhos, e nem todos eles querem suceder ou querem continuar o negócio feito pelo pai, né? Mas ele é herdeiro, né? E na falta daquele fundador, ele vai herdar naquela proporção, enfim, que o direito coloca. E eu vejo, doutor Alisson, muitas famílias procurando entender isso, a questão da governança, porque nós não podemos permitir, ou eu vejo muito isso, que os acontecimentos que infelizmente, né, todo mundo está sujeito, ou né, uma doença, ou enfim, algo, ou até mesmo a morte que, né, vai acontecer para todos, isso não pode impactar mais do que já é a falta, já impacta naquele negócio. Então eu vejo esse movimento, doutor Alisson, dessas famílias, para que elas se organizem, que elas façam combinados, né? E de modo que a ausência, o impedimento, a falta do fundador, né, não vai então prejudicar aquela produção, aquela continuidade da família empresária. E aí, doutor Alisson, eu fico muito feliz, sabe, de conversar com pessoas, e isso para mim hoje, doutor Alisson, é uma satisfação imensa, sabe? Eu tenho certeza que vários outros profissionais, né, eu sou advogado, gostariam de estar aqui conversando com uma pessoa tão extraordinária, que tão tem feito pelo nosso país. Isso para mim é motivo de muita satisfação. E eu vejo, doutor Alisson, que muitos outros produtores igual o senhor, né, dentro ali do conhecimento dele, tem também essa preocupação de perpetuar o negócio. Não pode morrer comigo. Eu preciso formar, não herdeiros, doutor Alisson, mas sucessores, igual o senhor, né, habilmente falou nas nossas outras conversas. Então, doutor Alisson, eu vejo assim, sabe, a necessidade que, da mesma forma que o senhor, né, com toda a sua expertise, com todo o seu, a sua coragem, fez e continua divulgando o conhecimento, para que as famílias também se preocupem com isso. Difícil conversar, sabe? Eu sei que é difícil conversar isso dentro da família, isso pode ser fonte de conflitos, mas isso precisa ser tocado, igual, né, as nossas autoridades, igual o senhor tocou lá na origem. E às vezes, doutor, isso é algo a médio e longo prazo, né? O senhor nos contou a história aqui da década de 70, nós estamos falando de 50 anos atrás, e o Brasil então agora, a humanidade, vamos dizer assim, está colhendo os frutos, né, daquilo que vocês imaginaram, do que vocês colheram, sabe? Então eu vejo, sabe, doutor Alisson, com muita satisfação essa preocupação do empresário rural, sabe? Ele encarar o negócio como uma empresa, né? Igual o senhor colocou, que mande os seus filhos para as universidades, para que entenda, até mesmo para que se faça os questionamentos de forma correta, né? E que aquilo pode se perpetuar. Então, doutor Alisson, para que a gente pudesse finalizar aqui o nosso bate-papo, sabe?
Eu gostaria de ouvir do senhor, e considerando que é necessário deixar um legado, qual o conselho, doutor Alisson, o senhor daria para o patriarca, para o fundador da família empresária, para que se perpetue aquele negócio? Olha, é bastante interessante esse assunto e a gente vê uma diversidade muito grande de região para região. Isso ocorre especialmente nas regiões de grandes propriedades, onde dentro daquelas 842 mil propriedades estão as principais, e ali eu vejo a sucessão por duas formas. A vocação e a liderança. Tem muita família que prefere formar um médico, um advogado, um economista, um cientista, e um deles vai ter vocação para manter a tradição, para manter o legado. Isso é muito comum ainda no Brasil. Agora, como o negócio agropecuário está ficando tão bom, e a tendência no Brasil inversa da americana e da europeia, que é haver uma tendência de a maioria dos filhos se dedicar ao setor agrícola. Nesse caso, existe um fenômeno de líder que às vezes resolve, mas às vezes não. E quando tem dois líderes, aí a coisa é pior. O que ocorre de fato, e a gente precisa de levar isso tudo em consideração, é que tem de haver um preparo. O bom gestor, ele não vai esquecer de resolver o problema sucessório dele, se ele quer manter a conquista que teve, se enquadrar dentro daquelas 842 mil propriedades. E ali a gente vê a possibilidade, muitas vezes, que se organizem. Um cuida da produção, outro da comercialização, outro da mecanização, outro da tecnologia, assim sucessivamente. Eu conheço muitas famílias desse jeito e que se ajeitam. Mas sob o aspecto da sucessão você tem razão. O que há tendência hoje e que a gente está notando é a de modificação do processo patrimonial. Buscar novas fórmulas de participação, capital limitado, ações, ou seja, dar uma nova estrutura em que cada um tem a sua participação, que a lei permite que ele tenha na sucessão, e as famílias normalmente tendem a profissionalizar a gestão. No Brasil está acontecendo isso demais. As grandes propriedades brasileiras hoje todas estão profissionalizadas. É muito interessante isso. E eu fico muito feliz, porque vejo que esta é uma forma harmônica, que todos participam, mas eles transferem o comando a quem se preparou melhor. Outros mais espertos jogam seus filhos para se prepararem. Nós temos exemplos fabulosos, ou em propriedades essencialmente agrícolas, ou em propriedades mistas, inclusive industriais. Eu conheço muitas delas, que os pais mandaram os filhos para as melhores universidades do mundo, se prepararam, formaram e não vieram para cá não. Se empregaram lá, adquiriram uma experiência de mercado, de trabalho, de organização, de tudo quanto é necessário numa empresa racionalmente composta,
e depois é que eles chamam eles de volta. Tem vários casos, meus amigos, e eu fico muito bem impressionado, porque eles fizeram verdadeiras fortunas, têm um patrimônio e uma renda fabulosa, que deu para fazer tudo isso. E eu fico muito feliz que isso ocorra, porque essas serão propriedades que vão manter o nome permanente, etc, etc, estarão bem gerenciadas. Mas mesmo assim, eu vou lhe ser franco, se não houver uma boa e firme liderança, ainda há problemas sérios. Agora, com relação às modificações estruturais para compor o sistema operacional, eu acho que o melhor hoje é a formação de um capital social com a gestão profissionalizada. Se não tem na família, vai buscar fora, pague o que custar, porque vale. Isso é importante. E o setor agrícola brasileiro está começando a entender isso. Eu espero que você ajude isso a ser mais rápido hoje. Olha, eu quero agradecer então muito essa entrevista, esse bate-papo, as minhas vindas aqui na sua propriedade, doutor Alisson. Estou sempre aberto a você, com muita honra. É sempre motivo de muita alegria. E pode estar certo, doutor Alisson, que eu saio daqui sabendo muito mais do que a hora que eu cheguei. Eu desejo... Eu também aprendi. Eu desejo ao doutor Alisson, né, muita saúde, que o senhor possa continuar brilhando, continuar dando exemplos fabulosos. Eu sou um nacionalista, eu adoro esse nosso país e fico muito feliz, sabe, que temos pessoas em nosso país igual Alisson Paulinelli. O senhor representa, né, milhares, milhões de outras pessoas, sabe? Pelo seu exemplo, pela sua dedicação, né? Isso é motivo de muita satisfação para todos nós. Termino aqui, né, com esse grande abraço, essa grande alegria de ter compartilhado esse tempo aqui com o senhor. Muito obrigado, doutor Geraldo. Foi um prazer. Até mais, professor. Obrigado.